Olá meninas e meninos, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Débora Travasso, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já peço para vocês se inscreverem no canal, se não forem inscritos ainda. Deixe um like, deixe um comentário, se possível for, compartilha, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. E ative o sininho das notificações para sempre que eu postar conteúdos novos aqui, o YouTube notificar vocês, tá bom? E como toda semana eu trago novidade aqui pro canal, essa semana eu trago mais uma princesinha da nossa coleção Princesas. Essa já é a princesa número 7 que eu trago aqui pro canal. E é a princesa Aurora, a famosa princesinha Bela Adormecida. Olha que encanto de boneca. Ficou muito delicada, com um tamanho de 23 centímetros, um tamanho muito bom. Antes de irmos para o passo a passo, eu quero ler com vocês um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Provérbios, que é um livro do Antigo Testamento da nossa Bíblia, Provérbios 31, 29, que vai dizer assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Todas nós somos mulheres extraordinárias, cheias de virtudes, moldadas por Deus mesmo. Somos joias preciosas de um valor muito alto. E que isso não nos envaideça, mas que possamos usar essas virtudes para abençoar outras mulheres com boas palavras, boas atitudes, bons conselhos, tá bom? E é isso. Bora lá então para o nosso passo a passo. Já estou aqui com o corpinho base pronto. Eu usei aqui no corpinho e para fazer os sapatinhos, o rosa pitaia, tá? Vamos utilizar também fio branco, fio rosa chiclete e o fio rosa quartzo. Para o tom de pele, utilizei a cor Gardenia, ok? Agulha 2.2. E a mudança que teve aqui nesse corpinho, para o corpinho base, que vocês vão seguir a receita, na carreira 26, a gente trabalha em bló normal, lá no corpinho base. E nesse eu fiz também a carreira 27 em bló. Então, eu fiz duas carreiras seguidas em bló, tá bom? Pra gente fazer o detalhe da saia depois do vestido. Eu vou começar fazendo aqui o detalhe da gola do vestido. Fazer com fio branco. O meu tá no restinho, mas dá pra fazer. Então, eu vou virar a peça assim, ó, cabeça virada pra mim. Vou vir bem aqui no meio, pegando aqui aquela carreira em bló. Faço uma, duas, três correntinhas. Aqui um pouquinho difícil para eu mostrar para vocês, porque já tá cabeça pronta. Fiz as três correntinhas aqui no mesmo espaço, venho na mesma alcinha, faço um ponto alto. Eu já prendo esse fio aqui, ó. Prender esse fiozinho já para arrematar. E vou prosseguir fazendo 2 pontos altos para cada alcinha. Finalizei toda a volta, faço 2 correntinhas e aqui dentro da mesma alcinha, faço um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, coloquei na agulha, vou esconder aqui por entre alguns pontos.
Corto bem rentinho. Com a cor rosa chiclete, vamos dar início à saia aqui do vestido. Vou virá-la desse jeito, com a cabeça virada para mim e de costas. A gente vai trabalhar aqui no arremate. Faço uma laçada na agulha. E vou trabalhar aqui, ó, na segunda carreira aqui das alcinhas. Na verdade, a primeira de baixo para cima. Faço um ponto baixo. Essa alcinha trago pra frente para prender. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. No mesmo espaço, mais um ponto baixo. Vou fazer 3 pontos baixos para cada alcinha, por toda a volta. Finalizei a primeira carreira da saia e ficou com um total aqui de 90 pontos baixos. Essas carreiras em bloco, tanto a 26 quanto a 27, tem 30 pontos. Então, nessa carreira, nós trabalhamos 3 pontos para cada alcinha, totalizando 90 pontos baixos, ok? Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nós vamos fazer ponto sobre ponto da carreira 2, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 16. Vamos trabalhar carreiras retas de ponto sobre ponto. 90 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 16, retiro o marcador, corto o fio. Pulo um ponto, venho no próximo. Puxo esse fiozinho aqui para trás. Venho no ponto onde estava o marcador. Puxo o fio aqui pra dentro, ajusto. Vou colocar esse fio na agulha e vou arrematar escondendo o fiozinho aqui entre os pontos. Vou passar um pinguinho de cola. Com o fio branco, vou fazer uma laçada na agulha. Vou vir aqui na parte de trás do vestido, pegando a alcinha de trás. Faço um ponto baixo. Esse fio já trago aqui pra frente para prender. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixo. Eu vou fazer dessa forma por toda a volta. E olha que efeito lindo que vai ficando. Finalizei aqui o acabamento da saia. Arrematei, escondi o fio aqui por dentro dos pontos, passei um pouquinho de cola. E olha que coisa mais linda. Agora eu vou trabalhar aqui no vestidinho, fazendo babadinho. Aqui nessa parte da carreira em bló, a carreira seguinte em bló. Vou usar o fio rosa quartzo. Faço uma laçada na agulha. Vou pegar aqui na alcinha, a parte de trás, a cabeça virada para mim, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, subo 3 correntinhas.
para dar a altura do ponto alto duplo. Esse fio trago aqui para frente para prender. Na mesma alcinha, eu vou fazer 5 pontos altos duplos. Sempre ruim para eu mostrar para vocês essa parte por conta da cabeça. Ó, fiz um ponto alto duplo. Vou fazer mais 4. Fiz aqui os 5 pontos altos duplos. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no mesmo espaço, prendo com um ponto baixíssimo. Vou segurar aqui para fazer meu ponto baixíssimo. Pronto. Ficou assim. Eu vou pular 1, 2 pontos, venho no próximo, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. E faço mais 5 pontos altos duplos aqui dentro. Depois, 3 correntinhas, prendo com o ponto baixíssimo. Vou fazer dessa forma por toda a volta. Sempre pulando 2 pontos aqui de base. Finalizei toda a volta, corto o fio. Vou colocar a pontinha na agulha e esconder aqui por entre os pontos. Para fazer o cabelinho, eu já adiantei a base, tô utilizando o amarelo Magnólia. Fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, primeira carreira. Segunda carreira, aumento em todos os pontos, 12 pontos. Terceira carreira, um ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, 24 pontos. Retiro o marcador. Venho no próximo ponto, pegando a alcinha de trás. Faço um ponto baixíssimo. 8 correntinhas. Venho na terceira correntinha, faço um meio ponto alto. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. Ficando com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meio pontos altos. Venho no próximo ponto, pegando também a alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo, faço 8 correntinhas. A partir da terceira correntinha, faço os meio pontos altos até o final delas e depois prossigo fazendo até formar 4 mechinhas do tamanho dessa, tá? Essas mechinhas vão ser a franjinha dela. Então, eu vou prosseguir e já volto com vocês. Sempre pegando aqui nas alcinhas de trás. Finalizei as 4 mechinhas. Agora, eu faço 30 correntinhas. Fiz as 30 correntinhas. Volto na terceira correntinha, faço um meio ponto alto. No mesmo espaço, faço um meio ponto alto. Eu vou fazer aumentos em 8 correntinhas, já contando com essas duas aqui. Então, vou fazer em mais 6 correntinhas. Vou fazer 2 meio pontos altos para cada correntinha. Então, ó, fiz 3 aumentos. 4, 5, 6, 7, 8 aumentos de 2 meio pontos altos aqui nas correntinhas.
Agora, prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha, até o finalzinho delas. Finalizei a primeira mecha maior, ficou com um total de 37 meio pontos altos. Venho no próximo ponto, agora não precisa fazer nas alcinhas de trás. Então, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e repito a mesma quantidade de correntinhas, voltando, fazendo da mesma forma que eu fiz essa mecha aqui maior, tá? Eu vou repetir essa sequência por toda a volta. Chegando aqui no final, já encontrando com essa mechinha menor da franja, a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui da frente, fazendo mechas maiores, tá? Da mesma forma que fiz essa. Daí, a gente vai trabalhar aqui nessas alcinhas também, ok? Eu vou adiantar e já volto. Ó, já fiz em volta todas as mechas. Agora, eu vou trabalhar aqui nas alcinhas da frente, que eu falei pra vocês. Ó, venho direto na alcinha, faço um ponto baixíssimo, 30 correntinhas. Fiz as 30 correntinhas, volto fazendo aqui os meus meio pontos altos, fazendo aumentos aqui nas primeiras 8 correntinhas. Finalizei todas as mechas e ficou com um volume bem legal, do jeito que eu gosto. Vou cortar o fio de um tamanho grandinho para costurar no topo da cabeça. Vou posicionar o cabelo aqui no meio, vou puxar o meu fio aqui, ó, para frente. E vou centralizar essa franjinha aqui, ó, bem no meio. Vou pegar um alfinetinho. Vou colocar aqui, ó, início com final aqui na cabeça. E vou acertar essa franjinha aqui, ó. Ó, vou deixar ela mais ou menos desse jeito. E agora, eu vou costurar aqui em volta do topo da cabeça. Fiz a costurinha aqui em volta, ficou bem costuradinho esse topo. Eu vou aproveitar esse fio e já vou fazer as sobrancelhas dela. Vou tirar aqui esse alfinetinho, depois eu ajeito esse cabelinho de novo. Então, eu vou sair com esse fio. Vou levar a agulha aqui, ó, 2 pontos acima aqui no final do cílio dela. Vou contar 1, 2, 3, 4, uma carreira acima. Vou sair aqui do outro lado, na direção do olho, ó. Tô medindo aqui na direção do olho, do finalzinho do olho. É bem no olhômetro. Vou contar 1, 2, 3, 4. Na carreira de baixo, vou voltar com esse fio aqui pro topo da cabeça. Ficou assim, bem delicadinho. Vou arrematar e esconder o fio aqui pra dentro da cabeça mesmo.
Retiro o alfinetinho. E agora nós vamos para a colagem das mechas. Vou separar algumas mechas, porque percebe que ficaram bastante mechas para colar, mas eu vou intercalar. Ó, vou separar umas aqui da frente e vou fazer assim, ó. Uma mecha assim. Uma mecha não, pego a próxima. E vou fazendo assim. Vou separar essas mechinhas com um elástico de cabelo. E vou começar aqui a fazer a colagem. Vou colocar essa daqui também aqui pra cima. Vou fazer assim, ó. E venho colocando aqui uma mechinha do lado da outra. Se faltar, a gente pega alguma aqui de cima, tá? Só ir ajeitando aqui uma do lado da outra. Vou colocar aqui a mesma quantidade de pontos que tem desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também eu vou fazer dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. E venho aqui ajeitando. Ó, aqui faltou, eu vou puxar uma mechinha dessa daqui. Coloco aqui pra cobrir essa falha. Vou ajeitar a franja. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Colocar aqui uma por cima dessa, mecha maior. Coloco essa por cima da outra. Essa também vou trazer aqui, ó, pro ladinho. Acho que vai ficar bem fofinha assim. E essa eu deixo aqui, ó, ladinho. Venho aplicando cola. Vou aplicar cola em todas as mechas. Depois eu vou aguardar a secagem. Cabelinho já secou, vou retirar os alfinetes. E agora dá pra brincar, pra fazer um penteadinho aqui, do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer o meu, vou inventar aqui um penteadinho. Eu vou usar essa liguinha transparente de cabelo, mas se vocês quiserem, podem deixar o cabelinho todo solto.
Vou colocar aqui para ver se fica legal. Ó, eu gostei. Vou deixar assim. Eu fiz uma coroinha para ela com miçanguinhas. Cortei um arame galvanizado, número 18, que é o número do arame. Cortei no tamanho de 8 centímetros e coloquei algumas pedrinhas. Ó, tinha umas pedrinhas aqui em casa. Eu tenho bastante miçanga guardada. E colei aqui, ó, na pontinha, cola quente, para que as pedrinhas não fujam do arame. Se vocês tiverem fio em canto, pode estar confeccionando a coroinha com fio em canto, tá? Vou colocar aqui entre os cabelos. Ó, ficou assim. Hora de passar uma corzinha no rostinho. Qualquer blush que vocês tenham em casa, um pincelzinho para aplicação. Venho aqui bem abaixo dos olhinhos. E ficou assim o resultado final da nossa princesa Aurora. Ficou muito delicadinha, ficou muito linda essa boneca, gente, olha. Deixa eu arrumar aqui o babadinho na roupinha dela. Ela ficou com tamanho de 23 centímetros. E eu quero agradecer pela presença de todos aqui no Passo a Passo. E aguardo vocês nos próximos conteúdos. Beijos, fiquem com Deus!